Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora conosco, ó Deus da vida. Neste dia em que a Igreja celebra a memória obrigatória de Cirilo e Metódio, os grandes padres da Igreja, oremos. Deus eterno e onipotente, revive em mim, revive em nós a graça da santidade. Deus Todo-Poderoso, faça que o Espírito Santo haja em nós. Vem, Santo Espírito, nós te pedimos. Vem sobre as nossas vidas, vem transformar os nossos corações. Vem, Senhor, e envia-nos a proclamar a Tua palavra. Mas antes de enviar-nos a proclamar, fazer com que nos envolvamos com a palavra de tal modo a ela ser alimento para a nossa vida. Senhor, que a Tua palavra seja água que mata a nossa sede, alimento que mata a nossa fome. Senhor, preencha-nos com esta palavra e que não possamos viver sem a presença e na presença da palavra. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor deste dia de sexta-feira, extraída de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, depois disto, o Senhor designou outros 72 discípulos e enviou-os 2 à sua frente a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Disse-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, portanto, ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua messe. Ide, envio-vos como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e não vos detenhais a saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa, e se lá houver um homem de paz, sobre ele repousará a vossa paz. Senão, voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for servido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei a todos: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Pois a Igreja recorda estes 2 santos que viveram por volta do século IV, Cirilo e Metódio, 2 grandes amigos que viveram a comunhão, ou seja, a amizade, na envolvência do Espírito Santo. E a verdade é que hoje, caríssimos irmãos e irmãs, é mais difícil encontrarmos amigos. E no mundo em que vivemos, muitas vezes pensamos que as pessoas são nossas amigas, mas a verdade é que não são. Então sabemos que quem encontra um verdadeiro amigo, e sublinho, um verdadeiro amigo, encontra um tesouro, porque nem tudo que brilha é ouro, diz o ditado. Então nós percebemos que a amizade, que é um dom de Deus, é realmente um dom de Deus, é algo que requer honestidade, é algo que requer verdade, é algo que requer a abertura de coração, é algo que requer humildade, simplicidade. Amizade pede altruísmo, amizade pede sinceridade. E olhar para estes 2 irmãos, seja irmãos na fé, estes 2 amigos, nós percebemos que realmente eram 2 homens envolvidos pela graça do Espírito Santo. Metódio tinha os seus dons e Cirilo também tinha os seus dons. Estes 2
homens de Deus não competiam, não estavam em competição, não disputavam, e cada um tinha o seu carisma e procuravam colocar aquilo que tinham ao dispor de Deus, ou seja, colocavam ao serviço de Deus, servindo os irmãos. E uma verdadeira amizade, caríssimos irmãos e irmãs, fundada em Deus, consiste exatamente nisso, em que cada um colocar aquilo que tem ao serviço, ou seja, não olhar para os dons do outro com inveja, com ciúmes, mas olhar para os dons do outro como uma graça de Deus. E quando nós descobrirmos isso, então descobriremos o verdadeiro sentido da amizade. Amizade, caríssimos irmãos e irmãs, é um dom de Deus, volta a realçar. E a palavra do Senhor, hoje, neste dia, em que celebramos estes dois santos, estes dois grandes homens de Deus, pensar que Cirilo e Metódio, ambos desenvolveram, né, o alfabeto para a língua eslava, falo de memória, e foram os grandes evangelizadores dos povos eslavos. E aquilo que hoje conhecemos como o alfabeto cirílico ou eslavo foi obra destes homens de Deus que souberam colocar os seus dons ao serviço da comunidade. Então, o Senhor hoje apresenta este texto. Jesus designou 72 discípulos. Sabemos que esse texto do chamamento é um texto de chamamento também, ou seja, está tudo ligado, relacionado com o chamamento que o Senhor faz dos discípulos. E ao mesmo tempo o chamamento remete para a missão. Jesus chama primeiro para estarmos com Ele e posteriormente para o seguir. O seguir neste caminho que conduz ao reino dos céus. Não me vou esquecer, acho que nunca mais, a bela resposta como foi dada por um pequeno amor no outro dia, dizendo que a oração é o veículo mais rápido para chegarmos ao céu. Quase que parafraseando Carlos Acuti. Carlo Acutis. Por isso, caro irmão e cara irmã, o Senhor envia esses 72. Esses 72 que encontramos, de certa forma, a referência também em Moisés, quando escolhe os 70 anciãos, aconselhado pelo seu sogro Jetro. E, portanto, o Senhor envia 2 a 2. Sabemos que na Antiguidade, para que algo fosse credível, eram precisas 2 testemunhas, tanto dentro da legislação romana, mas também dentro daquilo que é a Torá, ou seja, a lei hebraica. E, portanto, o Senhor, seguindo esta mesma realidade, envia-os 2 a 2. E o número 12 é também para dizer que está representada a comunidade. Ou seja, eu não sou uma ilha, eu sou a envolvência de uma comunidade. E, portanto, o Senhor envia os 2 a 2 para anunciar a palavra do Senhor, para anunciar e testemunhar o reino de Deus, ou seja, anunciar o reino de Deus. Mas eu digo testemunhar porque o reino de Deus é o próprio Cristo. Ou seja, Cristo é a presença visível do reino de Deus na circunstância concreta dos apóstolos. E, portanto, eles anunciam aquilo que ouviram de Jesus. Eles anunciam e testemunham aquilo que viram e ouviram da parte de Jesus. Ou seja, viram o gesto de Jesus, ouviram as palavras do Senhor, viram os milagres realizados pelo Senhor e, portanto, agora estão em condições de anunciar a Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, uma realidade presente nesse texto é que é preciso viver o encontro com Cristo Jesus. Enquanto não vivermos o encontro com Cristo Jesus, não teremos esta força de anunciar Jesus. Portanto, eu não sei se tu já fizeste essa experiência com Jesus ressuscitado, mas se ainda não, oh, como é bom. E quando nós fazemos essa experiência com Cristo, podemos dizer como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E, portanto, se Cristo vive em mim, neste corpo corruptível, mas que ama o Senhor, então este corpo, na sua fragilidade, na sua miséria, torna-se instrumento da graça do Senhor. A nossa língua, então, será uma língua que serve para bendizer, glorificar, anunciar Jesus aos irmãos. Meu irmão, minha irmã, é tempo de comunicar. E a comunicação verdadeira é aquela que acontece através da graça do Espírito Santo. Quando nós somos inundados pela presença do Senhor, então seremos tudo aquilo que o Senhor pretende que sejamos. Ou seja, seremos anunciadores. Hoje, o convite para ti e para todos que me ouvem e acompanham esta breve reflexão é de sermos anunciadores da palavra do Senhor. Sairmos pelas aldeias, pelas vilas, por casais,
os casais que conhecemos e anunciar a palavra do Senhor, anunciar Jesus vivo e ressuscitado, anunciarmos o querigma, ou seja, Jesus, anunciarmos a morte, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, anunciar esta realidade canónica, ou seja, o esvaziamento de tudo aquilo que não é Deus em nós, para deixar-nos preencher pela presença de Jesus. Então, seremos verdadeiramente felizes. Que o Senhor, neste dia, possa alentar e calentar o seu coração, porque sem o Senhor, nada podemos. E cada um de nós possa dizer, nenhum dia sem a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja o alimento, que a palavra do Senhor seja fortaleza, que a palavra do Senhor seja luz, que a palavra do Senhor seja ânimo para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Cirilo e Metódio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.